É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Naomi tirou do bolso uma pequena fotografia de seu filho, cuidadosamente selada em celofane. Na era digital, é impossível desaparecer de modo que nada reste de você. Mickey foi preservado em centenas, se não milhares, de instantâneos, vídeos e fotos de grupo. Ele está em um casamento, em uma festa de aniversário, indo buscar sua filha no hospital. E em todos os lugares ele está alegre, sorrindo até as orelhas, e nada o incomoda. Mas a coisa mais próxima que Naomi tem dele é uma pequena foto que ela guardou de seus estudos. Mickey não é apenas um marinheiro, mas um graduado, ela costumava dizer nessas ocasiões, e o orgulho enchia sua alma. Em seguida, seu filho e os outros candidatos foram instruídos a trazer exatamente 3 fotos de 3 por 4 centímetros. Por que esse número? Por que 3? Ele não conseguia se lembrar. Na oficina, eles tiraram 4 fotos, o que era a norma. Seu filho entregou 3 delas no escritório do reitor, e Mickey deixou uma para sua mãe, caso ela precisasse. Ela gostou mais daquela coisinha do que de todos os presentes que ele havia lhe dado. E o filho agradeceu e comprou para ela um moedor de carne, um moedor de café, um travesseiro para reumatismo e uma pulseira de zircônio. Ele lhe deu dinheiro. Não um filho, mas ouro, disse Naomi a seus amigos. Mamãe, vamos processá-la ou não? Perguntou Leslie, a nora, impaciente. Onde ela encontrou uma garota assim? Quando Mickey trouxe sua futura esposa para casa, Naomi não gostou no começo. Ela torceu o nariz como se não gostasse do cheiro da sopa de chucrute. Mas Naomi havia feito uma panela enorme naquele dia, não para a companhia, é claro, mas o suficiente para o esquadrão. Era o que elas sempre faziam e cozinhavam para uma semana inteira para não ter de pensar nisso. Leslie não é assim. Ela cozinha pouco a pouco. Ela cozinha e come. Com uma mãe assim, Beori não engorda. Mamãe, por que não conversamos? Minha nora não parava. Você esperava outra coisa? Onde vamos morar, mãe? Naomi costumava começar a chorar com essas palavras, mas para si mesma. Ninguém ouvia os soluços nem via as lágrimas. Por fora, parecia que ela estava apenas olhando para o vazio, mas por dentro ela ardia em fogo. Ela desistiu rápido, pensou Naomi em momentos como esse. Eu disse a ela. Mas Leslie havia feito pelo menos uma boa ação, e que boa ação! Ele lhe deu um neto que todos os vizinhos invejavam. Beori, aos 4 anos de idade, já falava bem, conhecia todas as letras e sabia contar até 10. Se não fosse por ele, Naomi já teria enlouquecido há muito tempo. Beori também apreciava sua culinária simples e sopa de chucrute, bolinhos caseiros, panquecas grossas e outras delícias culinárias. Mamãe. Leslie não parava. Eu não sou sua mãe. Gritou Naomi de forma rude. Eu não sou sua mãe, ponha isso na sua cabeça. Por que a nora estava sendo tão rude com ela? Ela poderia tê-la chamado de você ou como no dia em que a conheceu. Ah, sim, ela sugeriu que usássemos o você. Como poderia ser diferente com a futura esposa de seu filho e futura mãe de seus netos? Talvez Naomi seja muito dura com sua nora. Leslie também é compreensível. Noemi está olhando a situação apenas do seu próprio ponto de vista. Deve ser difícil para Leslie também. Mas, ainda assim, isso não é motivo para chamá-la de mãe. Apenas me responda a pergunta que Leslie me fez pela enésima vez. Estamos nisso juntos. Quero que seja legal. A lei. Ela é advogada. Ela conhece todos os detalhes. Mickey é um homem simples. Ele fez seus próprios reparos e reconstruiu seu carro na garagem. Se Beori fosse um pouco mais velho, ele teria começado a se dedicar ao trabalho masculino. Principalmente porque ele se interessava por eles.
Ele estava sempre andando pela casa com uma chave de fenda e um martelo de brinquedo, procurando algo para consertar. Ela até pedia para ele fazer isso. Leslie, minha alma, disse Naomi em um tom de voz diferente, vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais. Como você pode fazer isso com uma pessoa viva? Como podemos esperar mais um pouco? Respondeu Leslie, com o rosto transtornado. Estou esperando há um ano inteiro. Preciso viver de alguma forma. E seu neto também, a propósito. Em momentos como esse, Naomi olhava fixamente para o rosto de Beori. E então se acalmava, e não, com certeza é o neto dela. A mesma testa, o mesmo nariz, os mesmos olhos. E, o mais importante, o sorriso. Ele ainda se lembrava do sorriso de Mickey na mesma idade. Como irmãos gêmeos, com apenas 30 anos de diferença. Quando Leslie começou essa conversa sobre como viver sua vida, as dúvidas de Naomi surgiram em seu coração. Por que você já procurou alguém? Naomi perguntou com severidade e respondeu sem esperar pela resposta. Se você está de olho em alguém, não o traga para casa. Beori não deveria ver essas coisas. Leslie ficou ofendida. Ela, esposa de um marinheiro, estava acostumada com as longas viagens de negócios do marido. O oceano é assim, já que os erros não são medidos em minutos, mas em semanas. E uma viagem curta de um mês poderia muito bem se transformar em uma ausência de 6 meses. Ela sempre contava os dias até que eles se encontrassem e nunca deu o menor motivo para duvidar da fidelidade dele. E quem melhor do que sua esposa para entender isso? Chega, estou cansado, disse Leslie. Estou cansado dessas brigas, dessas acusações. Não preciso de nada de você pessoalmente. Estou me saindo bem. E Beori para assistir? Interrompeu Naomi. Obrigada por isso. Mas eu poderia fazer isso sozinha. Claro que sim, pensou Naomi. Ela não pode ferver sua própria sopa, não pode acender uma vela. Uma criança dá muito trabalho. Ela lhe ensinou tudo, inclusive como embalar e embalar o bebê. No início, elas tinham um bom relacionamento. E Naomi até tolerava quando Leslie a chamava de mamãe. Mas depois elas não aguentaram mais e brigaram. Elas estavam gritando, Naomi tentou atacar novamente, mas Beori ouviu tudo. Ele ouviu e se lembrou. Não sou a única que está gritando, respondeu Leslie. Estamos aqui parados há meia hora, perdendo tempo. E você ainda não respondeu à minha pergunta. Ele mudou para o você. Isso cortou Naomi como uma faca. Mais um momento e eles seriam estranhos. O que ela ganha com isso? Ela encontrará um novo homem, talvez tenha filhos com ele. Ela chamará outra mulher de mãe. E o que restará para ela, Naomi? Apenas Beori. O Mickey é o único filho dela. Ela queria um segundo, mas não podia ser. Ela iria até o fim do mundo pelo Mickey, como uma esposa de dezembro. Só que ela não é uma esposa, ela é uma mãe. A propósito, eu sou, e disse Leslie, apoiando-se nas laterais do corpo. Mas, naquele momento, um garotinho entrou correndo e elas congelaram. Mamãe, vovó, gritou Beori. A carta, a carta. Onde você a encontrou? Perguntou Leslie. Ela segurou o envelope, que, por algum motivo, não tinha nada escrito, exceto o endereço. Debaixo da porta. Naomi se sentia desconfortável em qualquer escritório do governo. Ela pisou no piso de parquet com medo de estragá-lo. Olhou para os acabamentos luxuosos nas paredes e tetos, para os móveis caros e se sentiu como um parente pobre visitando um tio rico. É verdade que hoje ela foi cumprimentada gentilmente e falaram com ela como se ela devesse algo. Mas ela assistia a novelas com frequência e se lembrava de como em um filme eles falavam no mesmo tom com uma criança gravemente doente. E eles lhe prometeram tudo. É uma pena que só a mamãe tenha vindo, disse o chefão. Nós teríamos uma esposa, é claro. Mas nós, mães, nos entendemos facilmente e encontramos uma linguagem comum. Tivemos que ir para longe,
para o centro regional, nem um pouco perto. E, por alguma razão, ninguém lhe disse o motivo, apenas disseram que tinha a ver com seu filho. Embora os funcionários tentassem fazer com que ela se sentisse bem-vinda, Naomi se sentia desconfortável. Todos aqueles tetos altos, os lustres de vidro, não faziam o seu gênero. Era desconfortável e assustador. Como se Naomi pudesse fazer qualquer coisa que fizesse com que os caros pisos de madeira rachassem. Ou o lustre cair. A mulher não estava entendendo nada e nem o tom de agradecimento, nem a essência da conversa. Ela estava sendo recebida pelo chefe de algum departamento cujo cargo ou nome Naomi não conseguia lembrar. Ele se sentou ao lado dela em uma mesa comprida, explicou-lhe algo em um tom insinuante e a pegou pela mão. Como ela está sendo mantida refém? Perguntou Naomi. Como assim, refém? A mulher de paletó vermelho apenas encolheu os ombros. A mente de Naomi estava uma bagunça. Tudo o que ela sabia era que seu filho estava no mar, que ele estava trabalhando para uma empresa africana. Não é um cruzeiro, não é uma viagem fácil, é um trabalho árduo. Mickey é um homem valioso, ele pode consertar o motor de um enorme navio a diesel nas condições mais difíceis. Como ele poderia ser feito refém? O diretor estava literalmente tentando adoçar a pílula. Ele colocou diante dele uma xícara de chá, um prato de doces e biscoitos. Mas as terríveis notícias sobre seu filho a impediram de comer. Uma mulher de personalidade forte nunca demonstrava estar assustada ou magoada. Mas isso é diferente. É como se eles estivessem escondendo algo da idosa. O que devemos fazer? Perguntou Naomi. A única coisa que podemos fazer é ter paciência, respondeu a mulher. Há uma equipe inteira de especialistas trabalhando para resgatar o filho dela. Se alguém pode ajudá-la, é ele. Como devo chamá-los? Perguntou Naomi novamente. Esses especialistas. Infelizmente, não posso lhe dizer, suspirou a mulher. Na verdade, é um segredo, eu assinei uma declaração juramentada. Eu poderia me meter em problemas. Já falei demais de mãe para mãe. No dia anterior, o telefonema pegou toda a família de surpresa. Era o 5º mês da viagem de Várzea, e ele estava prestes a retornar. O oceano é um elemento, e nem mesmo marinheiros experientes dizem categoricamente o dia do fim da viagem. Além disso, é preciso entrar no avião, voar para Washington e de lá para suas terras distantes. Portanto, quando o oficial sênior ligou, nem ela nem Leslie levaram isso muito a sério. Pensando bem, uma oferta para vir à administração. A nora foi buscar a criança na creche, e ela, Naomi, foi para a reunião com o funcionário. No entanto, após as palavras da mulher com o belo paletó, havia mais perguntas do que respostas. Fazia um mês que ela não recebia uma ligação ou mensagem de Mickey. Em princípio, isso não era inédito. Os barcos quebram, se perdem e levam muito tempo para serem encontrados em alto mar. Mas Mickey estava navegando há 10 anos. E sempre retornava em segurança. Portanto, seu desaparecimento os alertou, mas não os assustou muito. O que eles querem com eles? Perguntou Naomi. Ela finalmente havia recuperado sua capacidade de pensar. Dinheiro, suspirou a mulher de paletó vermelho. Todos os terroristas querem dinheiro. Então vamos aumentá-lo, sugeriu Naomi. Vamos apelar para todo mundo. Não podemos, respondeu a mulher. Por que a chamamos aqui? Para que você nem pense em transferir dinheiro, muito menos em recebê-lo. Para ficarem quietos e esperarem que a situação seja resolvida. Não sabemos ao certo o que vai prejudicá-lo. É uma situação muito complicada. Você precisa entender isso. Então você não pode nem escrever para o Billy? Perguntou Naomi. De forma alguma, a mulher assentiu. Nada de publicidade. Por quê? Perguntou Naomi. Estou lhe dizendo de novo, disse a mulher em um tom que não permitia objeções. Há especialistas trabalhando. Você não pode interferir com eles. Eles podem ligar para você, escrever para você, exigir dinheiro.
peça uma entrevista. Não a aceite. É uma situação muito séria. Quando Naomi voltou para sua cidade natal, o tempo estava perfeito e a primavera havia chegado. Aqui, perto do mar, as estações são amenas. E depois de um pouco de tempo inclemente, logo vem o calor e, com ele, a esperança. Mas Naomi não estava feliz com o bom tempo. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Afinal, seu Mickey, um marinheiro de longa data, havia sido feito refém. Onde, por quê, quem o havia sequestrado? Quando isso havia acontecido? Aparentemente, não mais de um mês atrás. Eles estavam conversando pelo Messenger, estava tudo bem. O que ela vai dizer a Nora? E quanto a Beori? Naquela noite, ela e Leslie tiveram sua primeira grande briga. A esposa de Vazia estava exigindo o máximo de publicidade, tentando gravar clipes em seu celular caro e ligar para as emissoras de TV. E Naomi a convenceu a não fazer isso. Seu neto assistiu às discussões e chorou amargamente. Em um determinado momento, os dois estavam tão distraídos que não notaram a criança. E eu lhe digo, Naomi, é necessário gritar, é necessário tocar todos os sinos, disse Leslie. Caso contrário, eles não conseguirão tirar meu marido de lá. Pelo amor de Deus, respondeu Naomi. Eu lhe disse para não interferir, para não ligar, para não atender o telefone. Eles estão levando o pai de Beori embora e você reage com tanta calma. Foi então que sua atitude em relação à esposa de seu filho começou a mudar. Os 6 meses de espera haviam desgastado os dois. Mais importante ainda, Leslie começou a insinuar que Mickey deveria ficar com o apartamento. Ele não deveria estar morando aqui agora que seu filho estava desaparecido. Naomi também estava envolvida financeiramente na construção e na reforma, por isso fingiu não entender as insinuações. Eles darão um jeito, Naomi garantiu a si mesma ou a Nora. Mickey teve muitos problemas. Eles vão superar isso. Mas Leslie não disse uma palavra. Ela havia se acalmado um pouco e estava olhando para o filho com medo e esperança. Então, a carta. Leslie a segurou nas mãos por um longo tempo, hesitando em abri-la. Ela oferecia alguma esperança, mas somente enquanto permanecesse lacrada. Se o envelope fosse aberto, a magia desapareceria. Sua sogra olhou para ela, sem tentar pegar a carta, como se reconhecesse seu direito prioritário à notícia. Mas Beori estava impaciente, dele não havia se esquecido de que tinha um pai, e todos os dias esperava ansiosamente pelo seu retorno. Mamãe, vamos. Disse ele. É o papai. Há algum mazinca? O garotinho saiu ao pai. Ele adorava a tecnologia. Leslie e sua sogra lhe compraram carros que podiam ser desmontados e montados novamente com uma chave de fenda de brinquedo. O menino adorava apertar porcas e ficava imaginando como consertaria um carro de verdade com seu pai. Beori não tinha se esquecido de que seu pai lhe trazia muitos brinquedos de todas as viagens, os melhores brinquedos que ele já tinha visto. Leslie abriu o envelope. Infelizmente, não havia nenhum milagre. Em vez de uma carta do marido, em vez de uma pequena notícia sobre ele, havia uma reclamação do banco. Eles haviam comprado o apartamento com uma hipoteca, e Mickey estava cuidando dos pagamentos. Ele mesmo depositava dinheiro na conta, geralmente com uma reserva. Mas, há muitos meses, o dinheiro acabou. Ele já recebeu ligações do banco ameaçando-o de despejo. Por favor, receba o principal, os juros e as taxas legais, ele leu com decepção. Eles retomarão a posse do apartamento e o colocarão em leilão público. Você tem que pagar, disse a sogra. Você não nos quer na rua, quer? Leslie certamente não era uma advogada sabe-se lá o que, mas entendia a gravidade da situação. Se não houver pagamentos, se o banco estiver perdendo dinheiro, eles vão querer tomar o apartamento. Nada deterá essa instituição financeira, e nem uma viúva chorosa com um marido vivo, nem uma criança pequena. Somente uma postura equilibrada e racional poderia mudar as coisas. Foi prometido a você até o último minuto que não seria despejado e que o banco não entraria na justiça. Isso foi dito tanto no banco quanto na administração.
Aparentemente, eles mudaram de ideia ou um novo funcionário entrou e fez as coisas do jeito deles. Leslie começou a soluçar. As lágrimas sacudiam seus ombros, sufocando-a, e ela não conseguia parar. Deixe-me ler, pediu a sogra. Ela pegou os documentos, começou a olhar para eles e até reconheceu letras e palavras familiares. Mas não entendia o significado das frases. Era óbvio para Naomi que eles queriam jogá-la na rua. Ela quase chorou como uma nora e não tinha para onde ir. Naomi se conteve, colocou a carta em sua bolsa e foi ao escritório da administração. Dessa vez, os funcionários não foram tão gentis. Ela já havia estado aqui 2 vezes desde aquele dia, mas nunca lhe ofereceram chá e doces. E hoje a chefe do departamento não estava com pressa para recebê-la. Ela a fez esperar por 1 hora e depois saiu para o corredor. Naomi notou que ela estava usando uma jaqueta diferente, de metade branca e metade preta. Não era bonito, mas provavelmente valia muito. Nenhuma novidade, respondeu a mulher. Nada animador. Temos que esperar. Aqui, dê uma olhada nisso, disse Naomi e mostrou o processo à mulher. Ela provavelmente conhecia a lei. Ao ler, ela acenou com a cabeça, como se concordasse com o banco. Naomi olhou para o rosto dela, de menos de 40 anos, ainda jovem, e já em uma posição como essa. Ela provavelmente promove as pessoas certas, ou ela mesma é uma especialista muito valiosa. Ótimo, disse o funcionário público. A situação é difícil, mas não crítica. Você já está trabalhando com um advogado? Se eu não tiver dinheiro para um empréstimo, onde vou conseguir dinheiro para um advogado? Perguntou Naomi. Não se desespere, disse a mulher. Espere aqui. Vou fazer uma cópia e pedir ajuda aos nossos advogados. Acho que há uma saída. O que me importa os advogados deles, pensou Naomi. Eu tenho um em casa. Ele não sabe nem fazer sopa. O funcionário desapareceu pela porta e Naomi teve que esperar novamente. Agora ela tinha que ir ao banco. Já eram 5 horas da tarde quando ela entrou no local. O banco era bonito como o escritório da administração, mas um pouco mais modesto. Aqui ela foi recebida com muito mais rapidez, e em 10 minutos, estava sentada diante de uma especialista. Uma jovem de camisa branca e óculos, muito bonita. Naomi pensou consigo mesma e, por algum motivo, começou a corar. Ela não me chamaria de mãe. A moça passou os olhos pelo processo, procurou algo em seu computador. Depois pegou o telefone e ligou. Mas ela falava tão baixo que Naomi não ouviu nada, mesmo estando sentada literalmente a 2 metros de distância. Em seguida, a moça consultou algo no computador novamente e olhou para seu visitante. Há uma saída, é claro, e respondeu ela. Mas é melhor eu falar com meu chefe. Por favor, vá até o escritório 34 no 1º andar. Naomi suspirou e se levantou da cadeira. Suas pernas doíam de tanto se mexer. Ela tinha que ir novamente, e não tinha mais 18 anos. Ela havia tido filhos tarde, o que poderia fazer? Por outro lado, ela tinha muita força, principalmente pela manhã. Ela poderia ajudar Belry sozinha, se fosse necessário. A tripulação daquele navio malfadado era internacional. E Mickey, ao que parece, era o único americano entre eles. Ele mesmo sabia línguas estrangeiras. Sempre dizia que conseguia entender facilmente sua própria tripulação. A natureza descontraída de um mecânico era muito importante em viagens longas, nas quais as pessoas ficam confinadas em pequenas cabines por meses a fio. Nós falamos a linguagem da tecnologia, disse Mickey com seu sorriso perpétuo. Meus meninos e eu estamos no mesmo comprimento de onda. O restante dos infelizes companheiros eram chineses, indonésios e pessoas de outros países cujos nomes Naomi não conseguia lembrar. E como nem ela nem sua nora falavam o idioma, não havia como se comunicar com suas famílias. Ambas queriam saber se havia notícias, se seus entes queridos estavam bem. Juntamente com Leslie, elas tentaram procurar informações sobre o sequestro na internet, mas não encontraram nada.
O telefone de Mickey também ficou mudo o tempo todo, embora seus mensageiros estivessem funcionando. Juntos, eles abordaram várias autoridades e ouviram deles primeiro condolências e solidariedade, depois ameaças. Especialmente quando foram à polícia com um relatório sobre a pessoa desaparecida. No final daquela tarde, um homem ligou para o telefone de Naomi, e ela não gostou da conversa. Um homem que se identificou como comandante a repreendeu pelo telefone. Nós vamos recuperá-los. Salvaremos seu filho e seu marido. Nada de amadores, nada de ir à polícia. Aguarde novas instruções. Talvez se Naomi fosse mais jovem, se tivesse muito trabalho e coisas para fazer, teria sido mais fácil. Mas, do jeito que as coisas estavam, ela vivia apenas para o filho e o neto, passando todos os dias com ele. A espera ansiosa literalmente desgastou sua alma. Ela poderia suportar tudo isso por um tempo, se não fosse pela perspectiva de ser deixada na rua. Ela havia sido ensinada desde a infância que um homem precisa ter um lar. Lá, no Ocidente, era possível viver a vida inteira em um apartamento alugado ou em uma caravana. Na África, sob o sol tropical escaldante, você poderia cavar uma trincheira ou se esconder em uma palmeira. Nos Estados Unidos, o espaço de vida autodeterminado é um culto, e Naomi também praticava essa religião. Certa vez, eles foram contatados por um representante de uma empresa de transporte. Ele se desculpou muito por seu americanismo, embora seu discurso fosse excelente. Ele só perguntou para qual conta o dinheiro deveria ser transferido e Naomi ficou muito feliz. Ela forneceu seus dados a Leslie, confiante de que o problema com o banco seria resolvido. Uma vez, eles haviam transferido uma pequena quantia de dinheiro para ela e depois se esqueceram disso. Eles devem ter pensado que estavam seguros. Naomi tinha um filho e 2 filhas. Quando Mickey cresceu e comprou um apartamento, ela vendeu o dela imediatamente. Ela dividiu o dinheiro igualmente entre todos os filhos e foi morar com o filho. Leslie pode não ter gostado, mas não demonstrou. O apartamento era grande e agradável, com 3 quartos. Quando Belry nasceu, no entanto, a ajuda da avó foi muito útil. Agora Naomi achava que tinha sido uma tola ao vender seu apartamento. Aqui ela não era ninguém, apenas uma inquilina com um carimbo no passaporte. Sim, ela ainda tinha a casa de verão. Quando Mickey estava na praia, quando a família precisava ficar sozinha, ela podia sair da cidade. E quando Belry estivesse mais velho, ela poderia levá-lo com ela. Mas agora eles estão oferecendo pagar ou sair. O que ela vai fazer? Ela não pode viver no campo. Embora os invernos sejam quentes, não tão quentes que ela não possa ter água quente e um radiador. Ela não tinha nada disso na Dasha, ela não ganhava, ela gastava tudo com seu Mickey e suas filhas. E lá é um tédio, na Dasha e não há lojas, não há playgrounds. Ir com sua filha? Tanto Catherine quanto Betty ficariam felizes em recebê-la. Mas elas ainda são jovens, sem maridos, sem filhos. E se ela as impedir de construir sua própria felicidade, suas próprias famílias? Não, o lugar dela é aqui, em casa. Ela precisa esperar por Mickey e continuar a ajudar seu filho e neto. Para subir ao primeiro andar, a mesma moça educada e séria a acompanhou até a porta e a abriu com seu cartão. Naomi não estava se divertindo com toda essa tecnologia. Se ela perdesse seu cartão, como poderia entrar? Esse lugar no primeiro andar é como uma fábrica. Só que eles não fazem telefones celulares, nem costuram roupas, nem colocam roupa de cama em potes para fazer conservas. As pessoas grandes estavam ganhando dinheiro. As coisas provavelmente estavam indo bem, porque o piso, as paredes e o teto tinham sido bem reformados. Naomi olhou para seus sapatos e estava claro que era possível estragar o interior andando com calçados tão baratos e sujos. As paredes eram revestidas de painéis, como se o mogno tivesse sido usado em tudo. O piso tinha ladrilhos caros de tamanho enorme, como mármore. Uma das portas já estava aberta, e lá estava um homem que não se parecia em nada com seu chefe. Ele estava bem arrumado, frio, com um terno impecável. Ele acenou com a cabeça para a visitante e a convidou para entrar.
Naquele escritório, Naomi sentiu ainda mais intensamente sua insolvência financeira. Ela queria se sentar em uma cadeira no canto, mas o homem puxou uma cadeira e fez um gesto para que ela se sentasse. Isso é lindo, e disse a mulher. Ela quase havia se esquecido do motivo de ter vindo. É como um museu. Obrigada, respondeu o homem. É costume tratar os funcionários pelo primeiro nome. Pode me chamar de Billy. Naomi, disse Naomi, e o homem com o belo paletó sorriu. Sim, Naomi, estou ciente disso. Não vamos perder tempo. Estou totalmente imerso em sua pasta. Em que? A mulher o interrompeu. Ela estava ansiosa para ouvir um homem caro em um paletó caro falar com palavras que ela conhecia. Eu conheço todos os detalhes da situação, explicou ela. Que a pessoa que pediu o empréstimo desapareceu. Quero dizer, seu filho. E eu só posso expressar meu pesar. Você não pode expulsá-lo do apartamento? Perguntou Naomi. É isso que quero dizer, ele acenou novamente com a cabeça. Podemos lhe dar férias a crédito. E podemos perdoar a dívida. Mas, para isso, precisamos de uma ordem judicial. E quanto a isso? Havia esperança na alma de minha avó. Não me faça dizer isso em voz alta, ela pediu. Porque essas palavras são difíceis para mim. Naomi não entendia. Por que esse homem bonito estava falando em enigmas? Ela não achava que ele pudesse sentir simpatia por ela. Aquele que fica perto do dinheiro grande acaba se transformando em ouro. Eu posso aceitar, respondeu a mulher com teimosia. Tudo bem, Billy assentiu. Ela vai entrar com uma petição no tribunal para que seu filho seja declarado morto. Como assim, morto? Disse a mulher desolada. Ele não está morto. É isso que quero dizer, respondeu o homem. Ele parecia aliviado por sua convidada não ter desmaiado. Naomi suspirou. Porque todos queriam que seu Mickey, seu próprio filho, fosse declarado morto? O banqueiro, e Leslie. Ele não está morto, ela pode sentir isso. Ele só está com problemas. Precisa de ajuda e está sendo enterrado vivo. Era difícil para ela imaginar algo assim. O que aconteceria quando Mickey voltasse? É a única opção viável, disse Billy. Então, podemos chegar a um acordo. A administração cobrirá nossas perdas. E se eu não concordar? Perguntou Naomi. Se eu acreditar que meu filhinho voltará são e salvo? O banqueiro encolheu os ombros. Seus olhos expressavam sincera simpatia, ela nunca tinha visto chefes tão bonitos, e como ele era educado. Será que ele não poderia simplesmente cancelar a dívida para que nem Naomi nem seu neto ficassem na rua? Se você não concorda, então essa conversa não aconteceu, respondeu ele depois de um longo silêncio. Entenda, meus chefes não vão me fazer de bobo. Se descobrirem que estou dando conselhos aqui. Pense nisso, por favor, e eu tenho que voltar às minhas tarefas. A ligação do escritório distrital pegou Leslie de surpresa. Ela, uma modesta advogada em um pequeno escritório, não entendeu a mensagem nem seu objetivo. Ela havia sido convidada para ir ao escritório administrativo para entregar algum tipo de mensagem pessoalmente. Por que ela passaria 2 horas em um ônibus para ouvir algo que não poderia ser dito por telefone? Alô, disse uma voz feminina, aparentemente desprovida de emoção. Você, Naomi, tem uma reunião amanhã com o chefe de relações públicas para falar sobre seu marido. Ele fez algo errado? Perguntou Leslie ansiosamente. Provavelmente não, respondeu a voz. Mas não posso dizer com certeza. E quanto a ele? Não sabemos, suspirou a mulher, com a voz carregada de emoção. Infelizmente, não sabemos. Ele está vivo? Perguntou Leslie. Até onde sabemos, sim, respondeu a voz, não permitindo que fizéssemos mais perguntas. Se ele vier nos ver amanhã, poderemos saber mais. Você entende que não se diz essas coisas por telefone.
O mais frustrante é que nunca lhe foi dito nada de concreto, basta ir à recepção e pronto. É por isso que ela estava cética quanto à proposta de ir à administração do distrito. Por quê? Se ela já tinha muito o que fazer. Mickey estava vivo, não tinha feito nada de errado. Portanto, tudo estava bem, ele logo voltaria para casa. Mas quando sua sogra agitada voltou após a recepção, foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O navio com seu amado marido havia sido tomado por sabotadores ou piratas. Mickey foi levado em cativeiro ou como refém. Algum tipo de resgate foi exigido, mas não por eles. A quantia é desconhecida, mas é enorme. Não podemos levantar esse tipo de dinheiro por conta própria. A incerteza em que a jovem se encontrava era simplesmente ilimitada. Leslie não conseguiu acreditar por muito tempo que não se tratava de uma piada cruel ou de uma brincadeira estúpida. Na internet e na TV só há piadas. As pessoas parecem ter perdido a capacidade de falar sério. Seu Mickey, o mecânico de voo, tornou-se refém? Parecia tão fantástico como se ele tivesse ganhado $1 milhão na loteria. Teoricamente possível, mas é melhor que não seja verdade. Oh, eu vou me danar, disse Naomi. Ela me disse a verdade. Eu acredito, mamãe, eu acredito, respondeu Leslie. De fato, ela tinha suas dúvidas. A conversa com sua sogra fez ver as coisas de forma diferente. Naquele dia, Leslie estava sedenta por atividade. Ela queria gritar sua angústia, tocar todos os sinos. Mas Naomi a convenceu de que era melhor ficar calada. Havia riscos, o que ela poderia ganhar com seu Mickey? Se ele tivesse que ser resgatado, seria um dinheiro que ela não tinha. Mas com o passar do mês, do segundo e do terceiro, Leslie começou a se perguntar se estava se acostumando com a ausência do marido. Primeiro foi uma ferida em sua alma, depois um vazio, que ela tentou preencher com lembranças. Como eles se conheceram, como começaram a namorar e como viveram juntos. Mickey, 10 anos mais velho que ela, seu primeiro e único amor. E como ele a cortejou. Eles se conheceram em Nova York. Leslie havia nascido e crescido lá, e Mickey estava fazendo estágio para um cargo mais alto. Ele saiu sozinho para a rua e conversou, sorrindo. Talvez esse fosse o costume em sua pequena cidade litorânea. Mas em Nova York era raro alguém se atrever a fazer tal coisa. Ele a convidou para tomar vinho, não café, e a aventura deles começou. Naquela mesma noite, Mickey a convidou para uma caminhada à beira-mar. Ele lhe designou um lugar e um horário e pediu que ela não se atrasasse. E quando ela apareceu para o encontro com um homem alto e sorridente, ele se ofereceu para levá-la para passear em um barco. Acontece que Mickey o havia alugado e dirigia o barco e também um carro. É um bom carro, explicou seu futuro marido. Muito fácil de dirigir. A navegação é ótima, veja só, você quer experimentar? Mickey disse muitas palavras espirituosas sobre velocidade, deslocamento, comparando o barco com a concorrência. Leslie não pôde dizer que gostou da aparência do barco, mas ficou impressionada. Foram necessárias apenas 2 semanas para que eles se apaixonassem um pelo outro. Ele tinha um lugar no coração dela, e o que havia acontecido certamente não era um romance entre um jovem forasteiro e uma princesa local. Quando Mickey partiu para sua cidade natal, ela tinha certeza de que eles se viriam novamente, e eles se viram. E eles se viram. Ele fez longas viagens, viajou por toda a terra, mas sempre voltava. Ele ficava fora por meses, mas quando voltava, pertencia somente a ela. E para passar o máximo de tempo possível juntos, eles se mudaram para a terra natal dele, em uma pequena cidade do sul à beira-mar. Eles alugaram um apartamento e se casaram. Ela até encontrou um emprego em sua especialidade, nada empoeirado. É verdade que ela ficou ofendida não só com as tarefas, mas também com o alto salário. No entanto, com o dinheiro que Mickey trazia das viagens, eles viveram felizes para sempre. Alguns anos depois, Beori nasceu e a família ficou completa. E, embora Leslie esperasse que o marido desistisse de suas viagens e encontrasse um emprego em terra firme, nada disso aconteceu. Mickey vivia no mar, sonhava com ele.
Ele conhecia os elementos como uma baleia e podia olhar para o céu e saber quando ia chover, quanto tempo duraria uma tempestade. Não havia outro homem como ele na terra. Você é a única pessoa como você em todo o mundo, disse ele a ela. Tenho sorte de ter você. Esperando por mim como o vento na calmaria. Você sabe que eu voltarei com certeza. A internet tornou suportável até mesmo a mais longa separação. Eles podiam se comunicar, se não todas as noites, várias vezes por semana. Do oceano distante, Mickey contava histórias a Belry e o repreendia se ele se recusasse a comer. E ele lhe enviava fotos e vídeos de tirar o fôlego. Mas então Mickey desapareceu, e ninguém conseguiu esclarecer o mistério de seu desaparecimento. Se seu marido estivesse no porto, ele poderia ter ido a algum lugar, reclamado, exigido algo. Mas até mesmo o capitão do navio estava longe. Belry cresceu sem pai, seu salário escasso era suficiente apenas para as necessidades básicas. Todos os dias ele ligava para a mãe e chorava ao telefone, dizendo que era muito difícil. Leslie, sua mãe, respondeu. Largue tudo e volte. Você estará aqui esperando pelo seu marinheiro, mas o que pode fazer? Ajudar a casa e as paredes. Mamãe, esta é a minha casa. E o nosso apartamento? Perguntou Leslie. Todo aquele dinheiro que investimos. Leslie, você não pode trazer uma casa para Nova York, disse mamãe. Você é uma mulher adulta e sabe o que tem de fazer. O apartamento era uma verdadeira vergonha. Estava claro que essa casa não havia sido construída para os moradores locais, mas para aqueles que queriam uma residência confortável na praia. E havia sido investido mais dinheiro aqui do que em um apartamento comum em Nova York. Bela arquitetura, layouts confortáveis, uma grande entrada, que no estilo ocidental era chamada de foyer. Leslie, disse sua mãe ao telefone. Eu lhe disse que casar com um marinheiro era uma loteria. Mas você não dá ouvidos a ninguém. Mamãe, não comece. Você sabe o que fazer. Se quiser voltar, estaremos esperando por você. E ela sabia disso. Ela podia não ser uma boa advogada, podia não ser uma ótima advogada, mas a solução era óbvia. Ela poderia vender o apartamento com a permissão do banco, pagar a dívida, que não chegava nem à metade do preço de mercado, e voltar para sua cidade natal. Fazer uma carreira, esquecer Mickey e começar uma nova família. Mas como ela poderia decidir fazer isso? A espera havia quebrado Naomi. Aos 63 anos, ela estava aposentada, mas ainda trabalhava. Em uma loja, fazia faxina, esfregando o chão, e na segunda colava adesivos nos produtos. Ela até conseguiu essa palavra engraçada em seu contrato, o garota do adesivo. Naomi trabalhava muito, não apenas porque sua aposentadoria era modesta, como todos que ela conhecia na cidade. Ela não podia ficar sentada em um lugar só, tinha que se mexer o tempo todo. Mickey era da mesma forma, e Belry parecia ter pego o gene da energia dela. Embora Naomi não tenha contado a ninguém sobre seus problemas, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns até se ofereceram para arrecadar dinheiro, mas a orgulhosa mulher recusou. Mickey está vivo, ela dizia aos amigos, caso eles discordassem muito de suas previsões pessimistas. E ele voltará. Eu tive um sonho. Em momentos como esse, Naomi era um pouco mentirosa. Ela realmente não se lembrava dos sonhos. Ela os inventava desde que se lembrava. Portanto, se Mickey a visitasse, mesmo que ela tentasse lhe contar algo no mundo sombrio, ela não conseguiria se lembrar na vida real. Naomi, alguma novidade? Perguntou a sua pior amiga ou na mesma barraca que Naomi estava limpando. Não, respondeu Naomi. Assim que houver alguma novidade, você será a primeira a saber. E ainda havia aqueles que espalhavam os boatos mais horríveis. Que Mickey havia deixado sua esposa, filho e mãe para ir morar na Austrália. Eu vi sua conta em uma rede social inglesa e quase falei com ele. E que seu nome não é mais Mickey, mas William em inglês. Ou que seu filho, a alma mais pura, acabou em uma prisão africana. Drogado ou armado, mas traído por sua própria equipe.
Quando seus amigos contaram esses rumores que circulavam pela cidade, Naomi teve vontade de uivar de tristeza. De fato, poderia muito bem ser verdade. Afinal de contas, ela não tinha notícias do filho há quase 6 meses. Quando Naomi imaginou os sequestradores, por algum motivo ela pensou que fossem piratas vivendo em uma ilha, com uma enseada profunda que não podia ser vista do mar. E que eles tinham uma vila inteira com uma jaula separada onde mantinham os escravos. E lá está Mickey, cercado, mas não quebrado. Ele caminha ao redor da jaula, gira em círculos, olha seus captores nos olhos e diz: eles estão mentindo, não podem levá-lo. E eles têm tanto medo dele que não podem nem deixá-lo ir. Nessa imagem do mundo dos piratas se encaixa o fato de que, durante vários meses, os misteriosos sequestradores não permitiram que o filho fizesse uma ligação telefônica ou, pelo menos, enviasse notícias para a família. A ideia de que os piratas pudessem ser tão desumanos deixou Naomi enojada. Naomi havia passado toda a sua vida em sua aldeia e conhecia todo mundo. Assim, quando ela se sentava em seu segundo emprego à tarde e colava adesivos em caixas de brinquedos chineses, não ficava muito surpresa com Semyonovna. Ela também não era jovem, mas era mais fresca do que Naomi. Ela tinha 57 ou 58 anos, ainda não estava aposentada. Elas não eram amigas especiais, então se cumprimentavam quando se encontravam na rua ou na loja. Naomi, disse a carteiro da porta. Que nojo. Dance. Qual é o problema? Naomi ficou surpresa. Uma carta. Uma carta de verdade. De onde? Naomi deu um pulo da cadeira, e o movimento repentino fez sua lombar doer. Da África, ela respondeu. Você a trouxe? Perguntou Naomi, e sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto contra a sua vontade. Era a espera, a saudade. Você trouxe, não trouxe? Não, claro que não, disse a carteiro. O que está fazendo? É uma correspondência registrada. Você tem que entregá-la no correio, se mostrar seu passaporte. O problema é o seguinte: a carta chegou em um endereço. Não está endereçada. E daí? O quê? Perguntou Naomi. Isso significa que a carta pode ser recebida por qualquer adulto que mora nesse endereço. Desde que eles tenham um endereço registrado. Você tem um endereço registrado, não tem, amigo? Naomi queria dizer que, em vez de uma alma, era um manual. Mas ela decidiu não estragar as relações com o mensageiro, que poderia trazer boas notícias. Ela apenas suspirou, ajeitou o moletom e procurou o passaporte na bolsa. Lá estava ele, no compartimento secreto, junto com uma nota de $5.000. Como qualquer avó, Naomi sempre carregava seu passaporte na bolsa por uma razão conhecida apenas pelos idosos. Ok, vamos lá, disse Naomi. Eu termino os adesivos depois. Não é nada demais, ninguém vai morrer. Não vamos correr. Corrigiu Semyonovna. O departamento fecha em meia hora. E então não haverá cartas, nem correio. Nós chegaremos lá a tempo. Em outra situação, Naomi teria se divertido com o zelo do carteiro em seguir as instruções. Mas ela queria correr, queria muito correr. Ela teria corrido se não fosse por sua idade e sua dor crônica nas articulações. Havia luz no fim do túnel, e ela queria alcançar pelo menos um pequeno raio de calor. O mar não é um elemento, mas uma vida. Talvez sua paixão desenfreada por velejar se deva à sua total ausência de enjoo. Mesmo na pior tempestade, mesmo com a mais pesada das ondas, Mickey manteve sua cabeça clara e brilhante. Ele não ficou doente, não perdeu a cabeça como dezenas de marinheiros que encontrou pelo caminho. E até se regozijou quando um membro da tripulação particularmente impressionável começou a chorar de medo. Mickey foi trazido à razão pela tempestade, não se assustou com ela. Se você está tão assustado, por que foi para o mar? Perguntou ele. Você poderia ter se sentado na praia e jogado sua vara de pescar na água. A vida em terra é outra coisa. Ele não se sentia confortável aqui.
Mickey não entendia muitas pessoas e ficava entediado na praia. Felizmente, ele teve a sorte de ter uma esposa. Ela sabia como esperar, como apoiar e inspirar. Todo o resto não funcionava tão bem. Quando ele fazia reformas, sempre tentavam enganá-lo nos preços. Primeiro no apartamento, depois nos materiais de construção e nos móveis. E ele não conseguia nem discutir com eles. Graças a Deus, Leslie não era assim. Ele imediatamente tomou a iniciativa e colocou aqueles que estavam tentando enganá-lo em seu devido lugar. Ele destruiu com algumas regras, citações, ameaçou as autoridades, mas no lugar certo. Um advogado, o que posso dizer? Outro voo, à primeira vista, não foi diferente dos anteriores. Mas era especial, único. Assim como o mar nunca é o mesmo. No entanto, Mickey não esperava que o navio pudesse ser capturado por militantes negros. A parte mais intensa do espetáculo, a captura, ele não viu. Enquanto estava sentado na sala de máquinas, o rugido dos motores abafava qualquer ruído externo. Então, seu colega britânico Peter, a quem Mickey chamava de Nani, veio buscá-lo. O mecânico ficou surpreso com o colega, eles trabalhavam em turnos, e hoje não era o dia dele. Desligue a máquina. Vamos lá, disse ele em inglês. Fomos pegos. Mickey achou que tinha entendido mal o colega. Ele desligou os motores com cuidado, verificou os instrumentos e os medidores. Tudo normal. Desculpe, o que aconteceu? Capturados, respondeu o britânico. Os terroristas que você chama de piratas estão a bordo, exatamente como estavam há 200 anos. Eles se aproximaram em seus botes e correram em direção à ponte. Não tivemos tempo de abrir a boca. Por que o capitão não deu a ordem para desligar o motor? Perguntou Mickey. Por que ele mandou você? Aqueles selvagens o tiraram da ponte. E eles não sabem como usar as comunicações. Não se preocupe, isso não é o pior de tudo. Afinal de contas, eles não dispararam uma única bala contra nós. Sim, não pode ter havido um erro. Toda a tripulação, todos os 30, estavam no convés. A única vez em que estiveram todos juntos foi em terra, antes do lançamento. E no caminho, cada um tem sua própria tarefa, não há tempo para ficarem em fila indiana. E aqui estavam eles. Só que, em vez de um capitão, eram homens armados e com máscaras. Eram todos magros, para não dizer magricelas. Mas seguravam suas metralhadoras com firmeza, embora não estivessem apontadas para a tripulação. Não há necessidade de heroísmo, disse o capitão a seus homens. Os piratas haviam amarrado suas mãos por algum motivo. Vamos proceder de acordo com o protocolo. O sequestro foi diferente do que Mickey tinha visto nos filmes. Ninguém gritou ou atirou, os piratas agiram com calma, até mesmo com indiferença. A maior parte da tripulação estava presa. Mas o engenheiro-chefe de voo e Mickey foram enviados para a sala de máquinas. Os invasores não eram muito experientes em tecnologia. Um dos caras magros e de cabelos escuros assumiu os controles da nave. Ele só tinha tirado a máscara dos lábios, mas seus olhos ainda estavam fechados. Vamos fazer alguma coisa, sugeriu Mickey enquanto eles voltavam ao trabalho habitual. Isso não pode ser feito. Não se preocupe, respondeu Peter. Eles não vão fazer nada conosco. Você só precisa seguir as ordens deles. Eles são apenas 5. Mickey guardou rancor. Nós somos 30. Eles têm metralhadoras, disse o britânico com tristeza. Você não sabe como analisar uma situação com sobriedade. Você quer mostrar quem é o chefe. Confie em mim e estará em casa em 1 mês. Ele concordou. Mas quando eles subiram as escadas e viram o pirata entre as coisas do mecânico, a indignação de Mickey não teve limites. O homem mascarado estava usando suas calças táticas e colete, que ele havia comprado recentemente no porto por uma quantia decente. Além de serem bonitos, eram novinhos em folha e ele queria ir pescar com eles. Peter viu Mickey caminhar em direção ao corsário mascarado e o agarrou pelo ombro. Vá com calma, disse o britânico. É a equipe.
Você tem uma esposa e um filho esperando por você em casa. Tenho certeza de que até o final do mês você poderá vê-los e abraçá-los. 6 meses se passaram. Mickey tentou entender como foi que ele foi o único da tripulação que ficou com os piratas. Isso deve ter começado no dia seguinte, quando ele resgatou os piratas. Quase toda a tripulação, com exceção de 4 homens, foi colocada em botes e enviada para o velho barco. Lá, 5 outros piratas de pele escura estavam esperando por eles. Enquanto os barcos se afastavam do navio de origem, Mickey se alegrou com o bom tempo. Eles tiveram sorte, pois só hoje a água estava calma. Com barcos tão decrépitos e sobrecarregados, eles teriam virado instantaneamente se houvesse a menor perturbação no mar. Os motores a diesel mal conseguiam puxar os barcos. De uma forma ou de outra, eles chegaram à escuna pirata, que também estava vivendo seus últimos dias. Depois de apenas 1 hora de viagem, o barco se levantou. Mickey percebeu pelo som que o motor estava quebrado. Ele estava acostumado a pensar no maquinário como música. E esse motor estava claramente vacilando, falhando. Os piratas começaram a xingar uns aos outros, e em um determinado momento, quase começaram a atirar uns nos outros. Mas então um deles, o mais velho, com um verdadeiro curativo no rosto, fixou seu único olho na tripulação capturada. Técnico, disse ele em um inglês ruim. Consertar quem? Consertar quem? Mickey deu um passo à frente. Se eles iam ser capturados, era melhor nadar até a costa do que ficar à deriva no vasto oceano. Ele foi até a sala de máquinas e mexeu no motor por várias horas até que ele voltasse a funcionar. O pirata de pele escura encarregado do maquinário queria aumentar a velocidade, mas Mickey deu-lhe um tapa na palma da mão. O invasor sorriu como uma fera e atacou o mecânico. "O senhor o quê?" disse ele, arrancando-lhe a faca. "Você não precisa de uma mãozinha?" Mas, naquele momento, o pirata de um olho só, o mais velho, agarrou o encrenqueiro pelo ombro e o jogou no chão de brincadeira. Ele devia ter muita força para deter o jovem alto com tanta facilidade. O velho pirata disse algumas palavras ao seu jovem camarada, que sorriu novamente e se afastou. "Quanto tempo dura a viagem?" perguntou Mickey. 50 milhas, respondeu o corsário caolho com um sotaque terrível. "Conseguiremos chegar lá?" Mickey assentiu com a cabeça. Naomi segurou a carta na mão e sorriu estupidamente de emoção. Era definitivamente de Mickey. Muito bem, ele havia encontrado uma maneira de avisar sua família. O envelope parecia ter viajado metade do mundo antes de chegar à cidade litorânea. Havia tantos selos que quase não sobrava espaço. Os selos das cartas tinham imagens exóticas. Frutas tropicais, animais, governantes em trajes nacionais africanos. Naomi não se deu ao trabalho de abrir o envelope. Ela achou que era uma ótima oportunidade de se reunir com a nora. Elas leriam as notícias felizes juntas, saberiam quando Mickey voltaria para casa. Teriam uma vida boa, como nos velhos tempos, e se certificariam de resolver os problemas bancários e outros. "Leslie, você está em casa?" perguntou Naomi à nora, discando o número dela no telefone. Elas raramente se ligavam ultimamente. "Sim", respondeu a jovem, "mas o que está acontecendo?" "Tem uma carta aqui." Mais uma vez, Leslie se esticou em confusão. "De onde, desta vez?" "Não, é outra carta." Naomi estava otimista. "É africana. Se você estiver em casa, eu vou correndo. Vamos dar uma olhada juntos." "Eu ainda não a abri." "Quero que você abra, Leslie." Beori estava concentrado em montar seu caminhão de madeira pela enésima vez. Era seu brinquedo favorito. Papai o havia comprado em uma barraca quando eles saíram juntos em sua última licença em terra. Em vez de uma cabine, o caminhão de madeira tinha, por algum motivo, uma cabeça de gato. Os fabricantes de brinquedos do Império Celestial devem ter colocado algum significado nisso que as pessoas não entendem muito bem. Mas Beori não se importava com isso. A cabeça de um gato em um caminhão de madeira significa que é assim que deve ser. "Abra você", sugeriu Leslie.
Você tem uma mão de sorte. Naomi queria pedir à nora que a chamasse de você novamente. Sim, ela havia exagerado e até mesmo quebrado. Ela havia sido muito dura com a nora durante todos esses meses. Mas elas podem se reconciliar e voltar a viver em harmonia. É preciso a menor coisa, uma gota de certeza. Para que eles saibam quando esperar o retorno de seu marido, filho e pai. Não, querido, abra você, respondeu Noemi. É seu marido, então tenho que me mudar. A parte da mãe é pequena, ela o gerou, ela o deu à luz, ela o deixou vir ao mundo. E então a esposa é responsável. Leslie abriu o envelope com entusiasmo, desdobrou a carta, mas a expectativa alegre em seu rosto foi subitamente substituída por surpresa e, em seguida, por ressentimento e raiva. Depois de ler, a garota dobrou a carta e a segurou como se quisesse rasgá-la, mas mudou de ideia. Leslie olhou para a sogra com ar de satisfação e lhe entregou o papel. Aqui, disse ela. Dê uma olhada. Naomi pegou o papel. O idioma da carta parecia inglês, mas, a princípio, ela a leu e releu, sem conseguir entender uma palavra sequer. Ela conseguia entender o que estava escrito, mas se recusava a acreditar. Beori pegou o carro e decidiu ver o que sua mãe e sua avó estavam fazendo. O garotinho se aproximou de Naomi, pegou a mão dela e perguntou. Bah, isso é 100? Oh, Beori. Vovó, leia de novo, pediu o garotinho. Naomi cedeu e começou a ler a carta em voz alta. Lamentamos informar que Mickey N., funcionário da Transav United, violou os termos de seu contrato e está sem contato há vários meses. O navio de carga seca com a tripulação em Mickey N. foi apreendido em 10 de maio de 2021. A empresa tomou medidas extensivas para procurar e recuperar Mickey N., o mecânico de bordo, o membro restante da tripulação. No momento do sequestro, o navio com sua tripulação estava viajando com o transponder desligado. De acordo com as informações recebidas da Polícia Especial do Marrocos, Mickey N. não está em cativeiro e seu paradeiro foi aproximado. Em vista dessas informações, o contrato foi rescindido. Para pagamentos finais, entre em contato com o escritório da empresa no Marrocos. Babusca, não está claro. Não está claro, disse Beori. Ele, como todos os garotinhos, poderia repetir a mesma frase dezenas de vezes. Venha cá, garotinho, disse Leslie. Venha cá. Vou mostrar a todos, gritou Naomi. Amanhã eu vou à casa do Billy. Não, o presidente. Você pode ir um pouco mais longe, sorriu a nora. Você deveria marcar um encontro com o Todo-Poderoso. Em sua idade. Não vou tolerar palavrões em minha casa. Disse Naomi em voz alta, e Beori começou a chorar novamente. Mas Leslie não agravou o conflito, pegou o filho e foi para o outro cômodo. Naomi achou que realmente deveria ir à igreja e, quanto mais cedo, melhor. Sem a intercessão dela, esse espetáculo definitivamente não seria consertado. O grupo heterogêneo se dividiu imediatamente por nacionalidade. Peter e Mickey se viram no mesmo quarto. É difícil dizer se o quarto deles era melhor ou pior do que os outros. Em vez de camas, havia colchões no chão nu. Em vez de uma mesa, havia uma grande tábua sobre a qual rastejavam moscas e outros insetos que o marinheiro só tinha visto em livros didáticos de biologia. A cabana poderia parecer a moradia de um pobre local, exceto pelas grades. Havia grades tanto nas janelas quanto nas portas. Mickey olhou com cautela para os fios que corriam ao longo da parede. Se a pequena prisão deles pegasse fogo, dificilmente conseguiriam escapar. Não havia banheiro, e 2 vezes por dia os habitantes locais entravam com metralhadoras e os levavam para fora. Eu lhe disse, não há necessidade de heroísmo, refletiu Peter. Veja bem, não vamos ser mortos. As condições de vida são bastante toleráveis. Só temos que ser pacientes. Em breve, você e eu voltaremos para nossos países de origem e veremos essa história com um sorriso no rosto. Que bom para você, respondeu Mickey. Você não tem esposa nem filhos. É melhor sorrir seu sorriso britânico. A propósito,
Tenho pessoas esperando por mim em casa. Não se preocupe, William. É uma reivindicação de seguro. Eles lhe pagarão muito dinheiro e você dirá aos seus filhos que foi capturado por piratas. É uma história de $1 milhão. Mickey achou que seus compatriotas não se envolviam em problemas como esse com frequência. Quando ele voltasse, tenho certeza de que iriam querer entrevistá-lo, ou até mesmo fazer um filme sobre ele. Mas quando isso aconteceria? A foto dele já deve estar no noticiário de todos os canais federais. De quanto dinheiro esses caras de pele escura precisam para libertá-lo? Depois de 2 dias de espera, eles conseguiram uma TV no quarto, caso contrário estariam uivando de saudade. Mas todo o conteúdo estava em um idioma desconhecido, sem um único canal em inglês. Ainda assim, era mais divertido ouvir os outros conversando do que falar sem parar. Vamos perder peso com essa comida, disse Peter, quando as magras rações foram trazidas de volta. Mas, pelo lado positivo, pelo menos era assim que as coisas aconteciam. Eles eram alimentados 2 vezes por dia. Uma mulher lhes passava 2 tigelas de feijão cozido na grelha. Em princípio, Mickey não tinha nada contra esse prato, era até gostoso. Mas se era tudo o que ele tinha para comer, o feijão rapidamente se tornava nojento. A única coisa que fazia o marinheiro continuar era seu companheiro, que nem pensava em desistir. William, disse Peter, que tal me ensinar inglês? Eu sairei daqui como um bom tradutor e conseguirei um novo emprego. Sem o maldito mar. O mar. Depois de sua esposa e filho, era a única coisa que Mickey desejava. Estava logo ali na esquina, ao seu alcance. De manhã, ele respirava o ar salgado e, se a cidade estivesse tranquila, ele podia ouvir o murmúrio da água. Ele se perguntava onde eles estavam. E até que ponto haviam se afastado da civilização. Na terceira noite, quando desligaram a televisão e foram para a cama, eles o acordaram 1 hora depois. Americano, disse o estranho. Levante-se, vamos lá. Você tem um emprego. Um contrato? Mickey, sonolento, disse ao pirata que fosse para o inferno, mas o homem não entendia inglês muito bem. Ou fingia entender. O homem de pele escura que vinha atrás dele era mais corpulento do que seus companheiros de tribo, e seus braços tinham um belo relevo de músculos. O estranho sorriu, confirmando o estereótipo de que os africanos tinham os dentes mais brancos do mundo. Ele poderia usá-los em vez de uma tocha. Quando foram levados para a aldeia, eles foram vendados enquanto ainda estavam na escuna. Agora, à noite, um dos sequestradores não se importava com a privacidade ou esperava que a escuridão mantivesse a aldeia segura. Mas na escuridão eles ainda podiam ver alguma coisa. Eles estavam em um vilarejo grande e caminhavam por uma estrada que era boa para os padrões locais. Aqui e ali havia veículos off-road, em sua maioria japoneses. Mickey sabia que na África eles valorizavam a Toyota e outras marcas que eram fáceis de consertar e confiáveis para uso agressivo. À esquerda, ao longe, um borrão escuro, o próprio mar que ele havia perdido. Os contornos dos edifícios eram diferentes, em pequenas cabanas na frente, mas casas bem grandes ao fundo. Americano, disse o pirata inchado, seguindo logo atrás. Me chame de Beat. Apresse-se e dê um passo à frente. Passo você sabe onde, respondeu Mickey. Ouvimos dizer que você está consertando o barco. Temos de consertar o barco. Vamos lá, rápido. É muito importante. Americano, Step, conserte o barco. Mais por tédio do que por qualquer desejo real de ajudar, Mickey obedeceu ao hóspede negro. Ele o conduziu a um hangar onde um grande barco com um motor desmontado estava em um carrinho. O mecânico pegou uma lanterna, deu uma olhada rápida no maquinário e assobiou. Alguém deve ter tentado consertar o motor com os olhos vendados e o deixou em um estado terrível. A fiação do barco também deixava muito a desejar, você se queimaria se acontecesse um milagre e o motor ligasse. Você consegue fazer isso sozinho? Perguntou o Beat. Duvido, respondeu Mickey. Eu queria explicar a ele que esse reparo exigiria tempo, habilidade e, o mais importante, peças de reposição.
Mas ele achou que era perda de tempo, os piratas não entendiam inglês muito bem. Você pode fazer isso, Bit assentiu. Existem as tules. As engrenagens. Seu irmão ficará com você a noite toda. Ele o ajudará. Eu não quero, exalou Mickey. Errado, ele balançou a cabeça, Bit balançou a cabeça e apontou para a arma em seu cinto. Se você consertar, eu não vou atirar. Nem você, nem seu amigo. Um pacto? Às vezes, Leslie entrava na página dele no site de rede social mais popular do mundo. Ela percorria os feeds, olhava as histórias de famílias felizes de outras pessoas para se distrair. Ocasionalmente, um homem tentava conhecê-la, escrevia-lhe algo em mensagens pessoais, chamava-a para um café com consequências de longo alcance. Todo esse lixo verbal era descartado sem que ela o lesse. Mas o nome e o sobrenome de um dos homens lhe pareciam familiares. Acho que Mickey havia lhe falado sobre ele. Além disso, o homem não havia chamado para tomar café, mas havia escrito uma grande mensagem em inglês. Pelo menos um nome chamou imediatamente a atenção de Mickey, só que em letras latinas. Peter Long, o parceiro de negócios de seu marido. Ela olhou mais de perto para a foto, era ele, exatamente. E em uma foto do álbum, ele estava com Mickey. Abraçados como amigos. Leslie não entendia bem inglês, ela queria apertá-lo quando Belry estava em trabalho de parto, mas a gravidez era difícil demais para estudar. Então, ela copiou as palavras do britânico em um tradutor do Google e tentou entender o significado geral. Ele queria acreditar que havia entendido mal seu interlocutor. Ou que ele havia se enganado, induzindo-a ao erro. Sou amigo de Mickey, seu marido, escreveu Peter. Tive dificuldade para encontrar sua página. Entendo que é normal que marido e mulher tenham sobrenomes diferentes. Mas o fato de a página dele não estar nas páginas de seus amigos não faz sentido. Felizmente, eu tive sorte. Por favor, responda, pois William me pediu para lhe dizer que sente muita falta da família. Ele está vivo? Escreveu ele. Sim, respondeu o britânico. William está vivo e bem, ele apenas reclamou de seus dentes. A água é nojenta. Ele sentiu muito a sua falta, lembrava-se de você todos os dias. Nós nos separamos quando fomos mantidos em cativeiro por alguns dias. Por que ele não voltou? Perguntou Leslie, tentando encontrar as palavras certas. Ele está trabalhando com eles, respondeu o britânico. Como é isso? Olhe, Tati, é difícil de explicar, continuou o interlocutor. Eu só queria lhe dizer que estamos orando por ele e por você. Existe a possibilidade de ajudar financeiramente. Por favor, me informe como podemos fazer isso. Obrigada, escreveu Leslie, mas como isso funciona com eles? Você pode me explicar? Eu já contei tudo à polícia, respondeu Peter. Receio que seja um trabalho para eles. Leslie fechou o aplicativo de rede social, incapaz de suportar a amarga verdade. Trabalhar com eles. Então eu entendo por que ela está demorando tanto para voltar para casa. E também por que se esperava que ela e a sogra ficassem caladas e não descobrissem nada. O marido dela é um pirata. O marido dela sequestra os barcos de outras pessoas? Não fazia sentido. Leslie não se deu ao trabalho de dizer nada à sogra. Ela podia ver a incerteza atingindo a mulher. Ela sempre parecerá mais jovem do que sua idade, mas agora estava envelhecendo dramaticamente. Deixe que outra pessoa lhe dê essa notícia. Agora, para não perder o apartamento, era necessário agir. A alma de Leslie estava cheia de sentimentos contraditórios. Por um lado, ela adorava Mickey, o pai de seu filho, tão alegre e otimista. Ele era uma verdadeira energia, um reator nuclear que nunca se desligava. Suas confissões eram tão ingênuas, mas tão sinceras. Sim, ninguém sabe o destino dela, mas ela queria acreditar que sairia dessa, que conseguiria. Por outro lado, ela era tão jovem. Talvez seu marido voltasse. Não agora, mas em 2 anos, 5 ou 10. Leslie tentou entender a si mesma.
Se Mickey, Deus me livre, de repente fosse parar na prisão, ela esperaria por ele? E ela respondeu honestamente, ela esperaria, mas não para sempre. Mas prisão é uma coisa e cativeiro é outra. É claro que ele está trabalhando para criminosos africanos, não por vontade própria. Isso é ainda pior. Quando há um julgamento e uma sentença, é possível saber exatamente quando a sentença termina, quando a pessoa será libertada novamente. Eles haviam estudado direito penal na Faculdade de Direito, de modo que Leslie sabia que a única maneira de acabar na cadeia por um longo período era fazer algo realmente horrível. Mas a cadeia era como um encarceramento sem sentença. Era ainda mais frustrante porque Mickey não tinha feito nada de errado, não tinha traído ninguém nem feito nada repreensível. Deve ser porque todos esses grandes homens não sabem negociar. Os piratas deixavam ir quem lhes pagava ou falava bem deles. E o marido dela era um homem simples demais, conveniente demais e presunçoso demais, para conseguir o que queria. O que Mickey diria se ela tivesse decidido não esperar por ele? Será que ela teria permitido que ele seguisse seu próprio destino e até mesmo encontrasse outro pai para Belry? Ou será que ela teria ficado com raiva, gritando e xingando? Ela conhecia bem o marido, até mesmo perfeitamente, mas não podia prever o comportamento dele em uma encruzilhada tão difícil. A atmosfera no apartamento era elétrica. Leslie e Naomi tentavam passar o mínimo de tempo possível juntas. Ambas estavam envergonhadas, mas por motivos diferentes. No entanto, esse sentimento se desvaneceu quando tiveram de voltar aos assuntos importantes dos quais o futuro dependia. Não apenas o deles, mas também o de Belry. Então você também está com eles? Questionou minha sogra. E eles querem que meu Vasca seja reconhecido como morto-vivo? Eles colocaram Belry na sala de estar para assistir a desenhos animados enquanto discutiam na cozinha. Naomi ainda não estava disposta a aceitar a realidade de sua idade avançada. Ela nunca tinha ido a um tribunal em sua vida, nunca tinha sido levada à polícia. Ela achava isso vergonhoso, nojento, repreensível. Vamos ganhar tempo, Leslie a convenceu. Digamos que ele seja declarado morto. Essa decisão poderia ser revertida se Mickey voltasse. Caso contrário, seremos despejados. Deixe-os tentar. Naomi respondeu desafiadoramente. Eu lutarei até a morte. Belry e eu temos um lugar para ir, continuou a nora. Vamos para a casa da minha mãe em Nova York. E você? Ninguém vai me despejar, filha, disse Naomi, mas havia menos confiança em sua voz. Você não pode despejar uma pessoa se ela não tiver para onde ir. Sou um aposentado, quase inválido, um homem honesto. Aqui, é claro, Naomi estava mentindo. Embora fosse ao médico regularmente, sua saúde era excelente para a sua idade. Não havia como esse argumento se sustentar. Além disso, ela sabia como era difícil conseguir uma invalidez, mesmo que você não fosse realmente saudável. Mas ela acreditava que o tribunal era um lugar que ajudaria, não despejaria. Principalmente se ela não tivesse outro lugar para morar. Essa não é uma opção, respondeu Leslie. Sou advogada. Nosso apartamento está hipotecado, hipotecado. Portanto, nem mesmo Belry será poupado. A lei é a lei. Não pode ser. Bem, Naomi, por que está discutindo? A jovem acenou com as mãos. Eu estaria lhe dizendo isso se não tivesse certeza? Vou ser despejada? Disse Naomi, incrédula. Você será despejada antes que perceba, continuou a nora. Eu, pessoalmente, não vou tolerar esse apartamento até a morte. Tenho pena dela, é claro, mas a saúde é mais cara. Leslie já havia decidido por si mesma que não iria se humilhar nem discutir com os oficiais de justiça. Se ela for despejada de repente, fará as malas e irá embora. Especialmente porque sua mãe está esperando. Mas lutar contra o sistema valeu a pena, especialmente porque ela viu uma maneira de vencer. E ele não queria voltar para Nova York. É frio e chove o tempo todo. Ele gostava de viver perto do mar.
Tinha se acostumado com isso ao longo dos anos e não conseguia se imaginar em outro lugar. Por um lado, nesta cidade, todos sabem de sua tragédia pessoal. Que seu marido desapareceu ou se tornou um pirata. Lá fora, em uma cidade grande, ela poderia se perder. Aqui, todo mundo se conhece, não há segredos. É só ir embora e pronto. E essa velhinha alegre, se ela quiser lutar até a morte, ela pode. Pelo menos ela não foi ver o Billy. Acontece que ele não tem mais seu próprio programa. Eu não concordo, disse Naomi. Não vou me comprometer com nada. Mickey está vivo, eu posso sentir isso. E ele vai voltar. Leslie suspirou. Ela já havia preparado uma declaração pedindo que seu marido fosse declarado morto. Enquanto seus dedos percorriam o teclado, lágrimas rolavam por seu rosto. Mas ela não tinha escolha, e dessa forma, pelo menos, ela poderia ganhar tempo. Para pelo menos receber algum pagamento pela perda do arrimo de família. Se você não vai embora, pelo menos limpe com mais frequência, disse Leslie. Eu cozinho e limpo. E não faria mal nenhum limpar as janelas. Veja como você manda em mim. Você não manda em mim. Disse Naomi irritada. Este é o apartamento do meu filho. E se ele... Leslie suspirou, as palavras eram difíceis de dizer. E se ele não estiver mais vivo? Você quer, disse Naomi. Você não pode esperar que ele morra. Mas mesmo que ele tenha morrido, eu tenho um papel, conheço meus direitos. Você está errado, respondeu Leslie. Mickey fez um testamento. Um testamento? Os olhos de Naomi se arregalaram. Sim, assentiu a nora. Eu não queria lhe contar. Não queria que pensasse que eu estava tentando conseguir esse lugar de propósito. Ela queria dizer mais palavras duras, mas Naomi de repente voltou para o quarto. Naomi sabia que em sua série de TV favorita, nesses momentos, os heróis costumavam desmaiar e uma ambulância corria para eles. Ela se sentia bem, apesar de suas preocupações. Apenas sua alma doía, mas a medicina moderna não sabe como tratar essas coisas. William, por onde você andou? Perguntou Peter. Eu estava preocupado. Mickey sorriu. Tão preocupado que dormiu como uma marmota quando o pirata o levou para passar a noite. De manhã, o mecânico conseguiu reanimar o motor, com muito custo. Mas, é claro, não duraria muito tempo. Eu não me importo. Deixem esses piratas irem para o mar e se divertirem. Eu havia sido sequestrado pela segunda vez, explicou Mickey. Fiquei acordado a noite toda ressuscitando um navio meio morto. Magia negra. Peter riu. Ele estava satisfeito com o fato de seu companheiro americano continuar otimista, independentemente do que acontecesse. Mas o fato de seu colega ter concordado em ajudar os piratas era alarmante. A menos que William seja um homem adulto e saiba o que fazer por conta própria. Nossos amigos chineses estão à solta, disse Peter. A mulher que nos traz a porcaria que chamamos de comida me explicou isso em uma linguagem de sinais em inglês. Bom para eles, respondeu Mickey. Agora, se não se importam, vou para a cama. Claro, assentiu Peter. Vou abaixar o volume da TV, brincadeira, vou abaixar o volume todo, amigo. Essa foi a última vez que Mickey viu seu colega britânico. Depois do almoço, 2 negros magros vieram buscá-lo imediatamente, seus sorrisos podiam competir com as luzes. Eles não sabiam inglês e gesticularam para o mecânico para onde ele deveria ir. Ele respondeu com outro gesto internacional, mas teve que obedecer. O ar na aldeia africana era sufocante. Aqui e ali, os moradores estavam ocupados com suas tarefas. As mulheres lavavam e descascavam legumes, as crianças brincavam e corriam, os homens descansavam em grandes espreguiçadeiras sob guarda-sóis e bebiam de garrafas. Cabanas de barro ficavam ao lado das casas altas de tijolos. Não havia cercas, todas as portas estavam abertas. As palmeiras as cobriam. Mickey e seus companheiros chegaram aos arredores da vila. Lá,
longe das outras casas, havia uma vila que parecia um castelo medieval. Havia uma cerca ao redor dela e alguns outros caras com metralhadoras. Todos estavam carrancudos, sérios. Entramos. Depois do calor que fazia lá fora, o ar-condicionado parecia uma bênção. Vamos ser claros, em linguagem simples, disse um homem moreno sentado em uma cadeira alta de couro, como se estivesse em um trono. Eles não pagarão por você. O que você quer dizer com isso? Perguntou Mickey. Quem é você? Não estou entendendo. Você não precisa entender, respondeu o chefão local. Não tenho tempo para explicar. Ninguém precisa de você, você não é pago. Mas os rapazes dizem que você já nos ajudou 2 vezes. Mickey não disse uma palavra. Ele não gostou da atmosfera ou da conversa. O que o alegrava era o ar-condicionado, que mantinha a temperatura agradável. Em frente ao quizar, havia uma mesa com frutas, queijo e doces. Mickey olhou para a comida e engoliu. O pirata seguiu seu olhar e sorriu. Como alguma coisa, mantenha sua boca ocupada, disse ele. Os chineses foram comprados imediatamente. Eles estão cuidando dos britânicos. Mas você, marinheiro, tem problemas. Que problemas? Mickey ficou surpreso. Eu sou americano. Os africanos nos adoram, já ajudamos todo mundo aqui muitas vezes. Não todo mundo, o chefe pirata o corrigiu. São negócios, você sabe. Já estou perdendo meu tempo explicando as coisas para você. Eu não pedi para ser sequestrado, disse Mickey. Sou um mecânico, não decido nada. Nós só podemos sustentá-lo e alimentá-lo se você trabalhar para nós, disse o rei e se curvou diante dele. Você precisa ganhar seu pão e seu sustento. E se eu não ganhar? Perguntou Mickey, enchendo a boca de queijo e uvas. Como ele sentia falta de uma refeição adequada. Até mesmo as ameaças do pirata tinham menos efeito quando seu estômago estava cheio. Vamos jogá-lo no mar, bocejou o rei. Deixe os tubarões resolverem o problema. Mickey sabia que eles viviam aqui, a água era tão quente. E ele também acreditava que eles haviam se recusado a pagar por ele tão rapidamente quanto haviam feito com os outros tripulantes. Ele já tinha ouvido falar de algo assim antes. Só que uma coisa é contar essas histórias em uma cerveja. Outra coisa é ter um homem enorme de pele escura ameaçando matá-lo por se recusar a trabalhar. Eu tenho uma família em casa, disse Mickey. Você trabalha para mim por um tempo, compra sua saída, explicou o capanga. E depois vai embora. Um contrato? O testamento foi ideia de Mickey, de uma vez por todas. Leslie não entendia por que ele inventava essas coisas em uma idade tão jovem. Mas agora era um documento que resolveria tudo. As relações com a sogra já estavam muito tensas. Vender o apartamento, pagar o banco e se separar como navios no mar. A única coisa que os impedia era Belry, que não queria se envolver em problemas de adultos. Leslie se surpreendeu ao pensar que já havia aceitado a ideia de que teria de deixar o apartamento, de uma forma ou de outra. Antes, a sensação de ser dona do lugar lhe dava força e energia. Ela esfregava o chão e os móveis incansavelmente, limpava quase todos os dias, decorava constantemente, comprava móveis novos. Agora estava com preguiça até de tirar o pó dos armários. Mamãe, limpe, disse Belry, segurando seu esfregão de brinquedo. Ele gostava de ordem. Ele se lembrava onde e qual brinquedo havia deixado, onde havia deixado o carro. E quando a mamãe limpava o chão ou passava aspirador de pó, ele vinha ajudar. Para mantê-lo interessado na limpeza, ele e Mickey até compraram um esfregão de brinquedo para ele. As crianças de hoje são as mais felizes da história da humanidade. Hoje não, Belry, respondeu Leslie. Vá brincar com os carros. Estou ocupado. O que está fazendo? Perguntou meu filho. Trabalhando, suspirou a mulher. Leslie se preparou para o julgamento. Tanto ela quanto a sogra seriam convocadas para a audiência. Elas fariam perguntas.
Elas já devem ter solicitado informações à polícia, ao Ministério das Relações Exteriores. Ela anexou uma carta que acabará de receber de seu empregador. Seu marido provavelmente será declarado desaparecido. Então ela poderia obter um adiamento do banco, um crédito de férias. Ou ela finalmente receberia ajuda da administração, não em palavras, mas em atos. Mamãe, quando o papai vai chegar? Perguntou Belry. Não sei, Leslie respondeu honestamente. A vovó sabe? Continuou ela. Quem sabe? Um menino tão pequeno não pode explicar que o papai estava em apuros em algum lugar distante. E que agora os detalhes de seu destino são um verdadeiro mistério. Quando ele crescer, ela lhe explicará tudo. Tenho certeza de que ele entenderá tudo. Mickey se viu em uma enorme cidade portuária que parecia um ferro velho. Havia navios por toda parte e no cais, nas docas ou simplesmente encalhados em terra. Ele não sabia nem ao certo onde eles estavam. O rei pirata estava em um iate bonito, mas não o mais luxuoso que Mickey já tinha visto em sua vida de marinheiro. Ele estava trancado e, quando pediu para ir à ponte do capitão, um dos guardas sacou uma pistola. O chefão proibiu, disse ele severamente. Você está sentado. Eu não atiro. Contrato? O iate levou 2 dias para chegar à cidade portuária. Seu motor foi inspecionado, funcionando perfeitamente, como um relógio. E como os serviços de Mickey não estavam sendo solicitados, ele não foi muito bem tratado. Ele só foi alimentado 2 vezes, pelo que parece, eram sobras da mesa do chefe. Mas não havia muita escolha. Agora, à lista de aflições do marinheiro, somava-se o fato de que ele não tivera tempo de se despedir de Peter. Ele tinha ido ao encontro de seu destino levemente carregado. No porto, entretanto, as coisas ficaram um pouco mais confortáveis. Ele foi colocado em uma enorme doca de reparos, onde trabalhavam dia e noite. Recebeu macacões, roupas íntimas e chinelos. Em vez de uma cabine, um container com 2 beliches. Era muito próximo da área de reparos e não dava para ir a lugar nenhum. Os 3 primeiros dias não foram diferentes de seu trabalho habitual. Ele estava acompanhado de 2 outros escravos, um era responsável pela instalação dos componentes eletrônicos e o outro fazia o trabalho físico pesado de operar um guindaste de pórtico. O capataz, se assim ele se autodenominava, era obviamente um homem livre. Na maior parte do tempo, ele ficava sentado em uma sala no mezanino, trancado. E observava sua equipe através do vidro. Só era permitido falar com ele a negócios ou para fazer um pedido de peças ou ferramentas. Era preciso tocar a campainha e aguardar a indulgência do mestre. Mickey teria adorado conversar com os outros 2 mecânicos que estavam trabalhando na doca. Mas eles não entendiam seu inglês e sua fala britânica, ou fingiam que entendiam. Pelo menos uma vez por semana, Big Boys vinha até eles para criticar os reparadores. Ele falava com eles em outro idioma e nem uma única palavra conhecida. E então ele se voltava para Mickey. Americano. Gritava Big Boys em inglês. Eu não o alimento para que você possa descansar aqui. O trabalho tem de ser feito pela manhã, entendeu? Mickey suspirou. Ele tinha que consertar máquinas o tempo todo e não tinha tempo para dormir. As palmas de suas mãos já estavam pretas de óleo e sua cabeça estava sem brilho. Ele não compartilhava das reclamações do chefe. O mecânico não havia encontrado um único mecanismo que não pudesse ressuscitar. E o equipamento dos piratas era nojento. Tudo estava desatualizado, desgastado e, quando era revisado, era por amadores. Uma coisa era boa, as peças de reposição podiam ser encontradas instantaneamente na cidade portuária. De manhã, o capitão pegava um pedaço de papel no qual Mickey escrevia os nomes das peças de que precisava com a mão suja. E na hora do almoço ou, no máximo, à noite, ele teria tudo. A doca de reparos também era um depósito improvisado de peças. Alguém havia desmontado centenas de mecanismos e colocado as peças nas prateleiras, mas elas estavam tão misturadas que era difícil encontrar o item certo.
E como Mickey não conseguia ver nenhuma luz branca e os dias eram parecidos, ele perdeu a noção do tempo. Há quanto tempo ele estava aqui em cativeiro? Pareciam 3 ou 4 meses. Mas, na verdade, poderiam ter sido anos. Ele havia pedido muitas vezes para telefonar, para falar com Leslie ou com sua mãe, mas os piratas se recusaram. "Por que você quer ir embora?" perguntou o Big Boss com genuína perplexidade. "É ruim para você estar aqui, conosco?" "Minha esposa e meu filho estão me esperando em casa", respondeu Mickey. "Trabalhe duro", insistiu o pirata. "Quando você for um homem livre, nós lhe encontraremos uma nova esposa. Ela lhe dará não apenas um, mas uma dúzia de filhos." Mickey aprendeu que o negócio dos piratas não se resumia a sequestrar navios. Pelo contrário, seu novo chefe o havia convencido de que eles ficariam longe dessa linha de negócios. O marinheiro achava que o czar simplesmente não tinha ninguém com quem discutir seus planos ambiciosos. Ele não confiava em seus parceiros e tinha medo dos outros prisioneiros. Ele sempre chamava Mickey de seu amigo, o que não o impedia de ter reuniões regulares. "O contrabando é o nosso futuro", disse ele. "Mas precisamos de navios confiáveis. E você, americano, os conserta muito lentamente. Muito lentamente. Estou cansado de vê-lo trabalhar o dia todo." "Então, deixe-me ir", disse Mickey. "Não. Você não fez nenhum décimo do que deveria ter feito", repreendeu o grande chefe. "Mas se você se sair bem, não só ficará livre como também será um homem rico." Mickey suspirou e começou a trabalhar. Aqui, na cidade portuária africana, ele estava completamente desamparado. E o mar não parecia mais tão desejável quanto antes. Estava perto e ele estava literalmente em cima dele. Tudo o que ele queria era voltar para casa, para sua família. E nunca mais se separar deles. Leslie escreveu para Peter, que prometeu ajudar, mas sua resposta foi decepcionante. Se ao menos ela pudesse pagar o banco. Uma quantia enorme para ela deve ser pouco dinheiro para um britânico. Além disso, ela conhecia alguns dos outros colegas de Mickey. "Nós pagaremos tudo de volta", escreveu Leslie. "Não duvido disso", respondeu Peter. "Mas temos que pensar sobre isso. Leva tempo para levantar a quantia." O tempo estava se esgotando. Em uma semana, o tribunal pediria ao banco que a despejasse do apartamento. Sim, você pode recorrer da decisão e pedir uma suspensão da execução. Mas nada disso resolveria o problema. Levaria alguns meses, no máximo um ano, até que a vantagem desaparecesse. E Leslie sabia muito bem que aqueles que queriam tomar o apartamento não se importavam com as crianças ou com as mães. Se ao menos ela tivesse feito contato de alguma forma, disse a si mesma. Se ela tivesse me avisado, eu não teria feito isso. Eu teria esperado. Não invente desculpas, minha sogra retrucou. Faça o que você quiser, Leslie. Não vou me ajoelhar diante de você. Só havia um caminho a seguir. Se o tribunal declarasse Mickey morto, o processo de despejo seria suspenso. E ele teria tempo para fazer algo a respeito de sua dívida. Ou ele poderia fazer as malas e voltar para a casa de sua mãe. Na noite anterior à audiência, eles não se falaram. Beori não entendia por que as duas pessoas mais próximas a ele não estavam conversando. Ele tentou encontrar algo que pudessem fazer juntos, chamando-os para jogar, mas sem sucesso. Você não poderia ter vindo, disse Leslie, quando viu a sogra em frente à sala do juiz. Não pode ser, esbravejou Naomi, não quero que você diga nada. Não vou deixar que eles nos despejem. O processo de despejo está em espera, suspirou Leslie. Eles vão ouvir meu pedido hoje. Se você está aqui, faça o que eu digo. Mas a sogra levantou o nariz com orgulho e não disse uma palavra. A secretária verificou seus dados, conferiu seus passaportes e disse para elas irem para o saguão. Leslie se sentiu confiante, ela já havia estado no tribunal antes. Mas sua sogra estava claramente desconfortável. Ela estava fazendo perguntas ao funcionário,
tentando descobrir alguma coisa. Como era a juíza? Perguntou Naomi. Ela estava brava ou não? A secretária sorriu e respondeu com certa neutralidade. É claro que ela está, pensou Leslie. Eu deveria ter vivido com ela durante o último ano. Eu gostaria de ver você sorrir. Elas entraram na sala do tribunal e, em poucos minutos, uma juíza de toga tomou seu lugar à mesa. Ela era uma mulher de idade indeterminada e poderia estar na casa dos 30 ou dos 50 anos. Ela também esclareceu os fatos, explicou os direitos deles e começou a trabalhar. Vocês são a favor da moção? Perguntou ela às mulheres. Sim, meritíssima, respondeu Leslie. De jeito nenhum. Gritou Naomi. A juíza bateu em sua mesa e a advertiu. Naomi se perguntou honestamente o que ela havia feito de errado. A mulher de toga mexeu em alguns papéis e começou a fazer perguntas a Leslie. O que é necessário para declarar a morte de Mickey e Anne? Meritíssima, estamos em uma situação financeira difícil, respondeu Leslie. Uma declaração de óbito nos permitiria receber o benefício de sobrevivência. Estou entendendo, assentiu o juiz. Naomi, esclareça por que você não apoia o pedido. Porque Mickey está vivo, respondeu a aposentada. Quando foi a última vez que você falou com ele? Há uma semana, disse Naomi, desafiadora. O juiz olhou expressivamente para as duas mulheres. Leslie suspirou. O mais frustrante é quando o tribunal começa a duvidar da veracidade de uma declaração. Isso acontece com frequência. Vou lhe dar uma semana, disse ela, para confirmar ou negar as alegações. A sessão está suspensa. Há uma cartomante perto do mar. Leslie foi até ela, sem pensar na possível fila. Na casa da cartomante, a maioria dos recém-chegados estava esperando, descansando nos bancos. A mulher contou 6 pessoas e queria ir embora. Mas, de repente, a porta da casa se abriu e a cartomante apareceu na entrada. Ela olhou para sua clientela por alguns segundos e apontou o dedo para Leslie. Eu, disse ela. A cartomante acenou com a cabeça. Leslie entrou. Ninguém gritou com ela por ter furado a fila. Aparentemente, as leis da vida social comum não se aplicavam aqui. Embora estivesse ensolarado e quente do lado de fora, estava escuro e frio dentro da casa do mago. Havia ícones nas paredes, o que parecia muito estranho para Leslie. Na sala onde o misterioso adivinho recebia os clientes, havia velas acesas. Todas as janelas estavam cobertas com um pano grosso e denso. O que posso lhe dizer, minha querida? Perguntou a cartomante jogando cartas. Depois dessas palavras, Leslie começou a chorar de repente. Sentiu pena de si mesma, de Belry e de sua sogra, que estava completamente exausta com o desaparecimento de seu amado filho. A cartomante suspirou, mas esperou pacientemente que sua convidada se recompusesse. O que aconteceu, querida? Ela repetiu. Meu marido, e começou Leslie. Meu marido foi roubado de mim. Acontece, deu de ombros a cartomante. Quer que eu faça o investimento? Não, ele foi roubado por homens, disse Leslie. Roubado, você sabe? Eu entendo, a mulher lhe garantiu. Tenho observado pessoas como você há anos. O que você quer, minha alma? Leslie pensou por um momento. Se a necessidade a trouxe até aqui, a casa da vidente mais procurada do mar, ela deveria pedir algo compreensível. Algo que pudesse ser verificado mais tarde. Depois das lágrimas que derramou, ela de repente se divertiu. Talvez a cartomante pudesse lhe dar o número de um bilhete de loteria da sorte. Diga-me, e disse Leslie após uma pausa. Diga-me, ele está vivo? A curandeira suspirou e começou a embaralhar as cartas. Ela colocou as cartas sobre a mesa e a visitante olhou para as imagens. Ela viu um homem, com facas e tudo. E se perguntou como ela, uma mulher com educação superior, havia decidido pedir ajuda a algumas cartas. Viva, respondeu a cartomante. Definhando em uma gaiola, vou prisão ou cativeiro.
Ou escolha ou destino. Ele está bem? Perguntou Leslie. De repente, ela se deu conta do que mais a interessava, o futuro. Se Mickey voltaria para ela, e então ela poderia ser paciente. Ou ele estaria perdido em um país estrangeiro, e então qualquer ação que ela tomasse seria justificada. Oh, suspirou a cartomante. Seu marido está saudável, mas não totalmente. Ele viverá, mas não como as pessoas. Ele estava doente, mas sobreviveu. Ele voltará para mim? Finalmente Leslie pôde fazer a pergunta que mais a preocupava. Sim, Mickey é forte, isso eu posso lhe dizer. Mesmo que ele se metesse em problemas e ficasse doente e fraco, ele não desistiria. Ele ficaria com ela, a animaria e riria de seus próprios problemas. Mas se ele estivesse perto dela, do jeito que estava, em uma terra estrangeira, não havia como saber se ele voltaria por princípio. De repente, a cartomante guardou as cartas e acendeu a luz. Leslie viu seu escritório, que não estava muito apresentável. Havia lixo nos cantos, pacotes de chocolates e batatas fritas, garrafas vazias. O que seu coração lhe diz? Perguntou a cartomante. Leslie pensou novamente. Seu coração parecia estar em silêncio. Fazia muito tempo que ele não lhe perguntava nada que valesse a pena. Ela simplesmente vivia sua vida como se ela estivesse sobre trilhos. O filho, a sogra, a hipoteca e o banco, todos eles parecem estar lá, mas passam despercebidos. Mickey voltará ou não? Foi então que Leslie percebeu que estava esperando por ele. Esperando por ele e ainda o amando. Ele está aqui, respondeu ela. Então vá embora, disse a cartomante. Vá embora e não afugente minha clientela. Vejo que você tem problemas reais. Como posso ajudá-la? O que eu podia fazer, eu fiz, e o que eu não podia, eu não pude. Vá, linda, espere por ele e não faça perguntas. Está me entendendo? Naquela manhã, por algum motivo, o mestre e os 2 trabalhadores sem palavras foram expulsos das docas. Mickey foi deixado sozinho, com exceção de um espião armado, mas ele nunca entrou na doca. 1 hora depois, o Big Boss chegou. Ele parecia mais gentil do que o normal hoje. Ele nem mesmo gritou com seu escravo ou tentou acelerá-lo. Veja, minha beleza, disse o pirata. As portas se abriram. O iate de Big Boss entrou na doca de reparos com cuidado, bem devagar. O homem de pele negra colocou o barco em sua quilha e enxugou o suor da testa. Ele se curvou diante do chefe dos piratas e pulou para a ponte. O chefe deu um tapinha no ombro de seu ajudante, aprovando-o, continue assim. Precisamos verificar a parte técnica. Seja tão cuidadoso quanto seria com uma mulher, disse-lhe o grande chefe. Não confiarei minha nave a ninguém além de você. Ninguém o incomodará, Albert o vigiará e o ajudará. Contrato? Dê-me o telefone, pediu o marinheiro. Preciso ligar para minha esposa. A conexão não funciona aqui, respondeu o chefe sem pestanejar. Para fazer uma ligação, você tem de sair para o mar. Seja um bom menino e amanhã sairemos juntos em minha beleza. Você vai ligar, tem minha palavra. As portas da doca de reparos se fecharam. Mickey estava muito cansado de esperar, de ficar longe da família, de trabalhar o tempo todo. Ele decidiu que era hora de tomar as rédeas de seu destino. Se ao menos Peter não tivesse sido tão cético em relação ao barco, eles poderiam ter lutado contra os piratas e jogado-os no mar. Mickey estava determinado a enfrentar um corsário. Estou nisso, respondeu o mecânico e sorriu. Big Boss entendeu isso como um sinal de favorecimento especial e deu-lhe um tapinha no ombro, como havia feito com Albert. Vocês americanos são ouro, disse o pirata. Dê uma boa olhada no navio e me diga pessoalmente o que precisa ser consertado, o que precisa ser substituído. E não fale com o capitão sobre o que você está vendo. Eu não confio nele. Junto com Albert, Mickey entrou no iate e foi até a sala de máquinas. O barco estava em excelentes condições.
Era evidente que o maquinário havia sido revisado por especialistas. Apenas um mínimo de trabalho era necessário para manter o iate nas mesmas condições excelentes. Mas Mickey, quase pela primeira vez em sua vida, decidiu trapacear. Que pesadelo, disse ele a Albert em inglês. Ele entendeu, mas não muito bem. O que aconteceu? Ele perguntou. O rosto do Cândido Pirata imediatamente se contorceu de medo. Ele estava mais preocupado com o estado do navio do que com sua própria vida. Veja, disse Mickey, e cutucou a caixa de interruptores. Essa coisa pode pegar fogo a qualquer momento. Veja como está quente. Temos de mudar alguma coisa agora mesmo. Vamos lá. Para onde? Albert ficou surpreso. Sua mão foi involuntariamente para o coldre do cinto. O grande chefe não disse para tocar em nada. Apenas olhe. Calma, o marinheiro se apressou em tranquilizá-lo. Há muitas peças. Nós escolheremos a certa e a moveremos. E se essa coisa pegar fogo, sabe o que seu chefe fará com você? Albert achou esse argumento convincente. Ele subiu com o escravo e estava prestes a pular na ponte, mas parou de repente. Olhando para Mickey, o pirata fez um gesto para frente e sorriu. Depois de você, disse ele. O marinheiro passou pelo obstáculo com um passo largo e se dirigiu ao armazém. Enquanto caminhava, pensou no que fazer com Albert. Ele não podia levantar a mão para ele. Muito menos machucá-lo. A natureza o havia dotado de um caráter gentil e perfeitamente pacífico. Mas sua vida dependia disso. Ajude, ele pediu a Albert, apontando para a prateleira de cima. Quando o pirata negro olhou naquela direção, Mickey lhe deu um tapa forte na testa, surpreso com sua própria rapidez. Eles haviam aprendido aquele movimento na academia, mas nunca o haviam praticado. Era como um livro didático. Albert cambaleou. Mickey o levantou do chão e o colocou no chão. Ele tirou o coldre da arma e a bainha da faca. Depois, pensou melhor e amarrou as mãos e os pés dele com seu nó náutico característico. Em seguida, ela também amarrou sua boca. Superando o medo e passando por cima de sua própria consciência, Mickey procurou nos bolsos de seu prisioneiro um telefone celular. Ele desbloqueou o aparelho e, de acordo com o smartphone, a conexão era excelente. No início, ele queria ver a hora, mas depois percebeu que estava interessado na data. 11 de dezembro. Ele havia passado 6 meses em cativeiro, um período terrível. Em seguida, o mecânico ativou a geolocalização para ver onde ele estava. Ele assobiou. 200 nós náuticos para um lugar relativamente seguro. Mas se ele entrar com cuidado na água, desligar o transponder e se mover lentamente, ele poderá escapar. É sua única chance. Depois de escurecer, Mickey abriu a porta da doca de reparos e ligou o motor do iate. Big Boss não chegou. Talvez ele estivesse esperando uma ligação de Albert, talvez estivesse fora. Ele era o verdadeiro rei aqui, então podia ter todas as vantagens que quisesse. Mickey recuou. Lentamente, com cuidado, ele começou a sair da doca. Colocou a pequena marcha à frente, escolheu uma direção e decolou em velocidade mínima. A costa brilhava com luzes, à distância, parecia uma cidade portuária normal. Mickey estava se afastando cada vez mais, feliz com sua sorte, aumentando a velocidade. Por que ele não havia notado isso antes? Ele sabia como dirigir um barco como esse e não era mais difícil do que dirigir um carro. E quando o iate havia deixado o cais a uma distância decente, o marinheiro ouviu tiros e barulho. As vozes estavam claramente indo em sua direção. Mickey acelerou o motor ao máximo e começou a rezar. Seu apartamento estava excepcionalmente silencioso naquela noite. Não houve gritos ou palavrões. Leslie foi até a sogra e colocou a mão em seu ombro. Naomi, disse ela. Eu me sinto tão culpada, você não faz ideia. O que há de errado com você? Perguntou a sogra. Ela mesma sentiu um ardente sentimento de vergonha. Como sua família perfeita havia desaparecido rapidamente.
Eu também sinto que ele está vivo. E que ele voltará em breve. Noemi se animou. Ela estava errada ao duvidar da mãe de seu neto. Uma boa garota com apenas uma pretensão. Leal. Oh, Leslie, respondeu a avó. Você e eu fizemos uma bagunça. Fizemos mais do que poderíamos limpar em um ano. Ela voltará, disse Leslie com convicção. Sei que voltará. Posso sentir isso. Havia muitas outras coisas que ela queria dizer. Que ele conseguiria o dinheiro para pagar sua dívida bancária. Que ela jamais deixaria esta cidade, onde havia conhecido a alegria da maternidade. E que sua família seria preservada e se tornaria exemplar. Mas uma ligação telefônica a tirou de seus pensamentos. Ela olhou para o telefone, um número muito, muito longo, obviamente do exterior. Será que Peter tinha juntado a quantia necessária e estava ligando? Como ela poderia falar com ele? Seja como for, Leslie pegou o telefone. Olá. Leslie. Ela ouviu uma voz familiar. Leslie, é o Mickey. Leslie, estou voltando para casa, está me ouvindo? Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.